Então, muito boa tarde a todos e a todos. É uma grande honra e um grande prazer estar na cidade de Évora e também na universidade, uma universidade de grande prestígio nacional e internacional. E gostava de começar por agradecer a presença do Sr. Vereador da Câmara Municipal de Évora, Dr. Alexandre Varela, também à Sra. Vice-Reitora da Universidade de Évora, a professora doutora Ana Paula Canavarro, que eu já conhecia e tinha estado já em vários momentos com ela. Agradeço as palavras amáveis que reportou a meu respeito. Também agradecer aos agrupamentos de escola, Gabriel Pereira, por outro lado Severino Faria, André de Gouveia, Manuel Ferreira Patrício, um grande amigo que já desapareceu, que convivi com ele durante muitos anos, um grande pedagogo, um grande, de facto, homem português. Por outro lado, também agradecer a presença do Hospital de Évora, a ARS, Saúde Pública, o Centro Comunitário Pastorinhos de Fátima, a Direção de Escolas e as minhas grandes 4 amigas, antigas alunas, Guida Veiga, a Teresa Engana, a Clarinda Pomar e também uma outra pessoa que agora não recordo o nome, que está por aí, e também agradecer o Paulo Infante, também todos os colegas relacionados com a educação física e também todos os professores, educadores, auxiliares, também estudantes desta universidade, para discutir e abordar um tema da maior pertinência, da maior atualidade e, eu diria mesmo, da maior importância para o futuro. Quem não brinca morre mais cedo. Isso é claro. Não é? O brincar não é uma categoria absolutamente específica da infância. O brincar é uma atitude mental que nos acompanha ao longo da vida. E, obviamente, essa atitude mental é absolutamente essencial para que nós possamos compreender melhor a nossa existência. Porque brincar é insubstituível. Não há palavra nem comportamento que possa substituir o brincar. O brincar é um comportamento ancestral, poderoso, e que, de facto, nos acompanha ou não, de acordo com as experiências que vamos tendo ao longo da vida e que fazemos, obviamente, principalmente em todas as espécies animais, nos primeiros níveis de desenvolvimento. E essas experiências são absolutamente essenciais para marcarem as nossas memórias, as representações que temos do nosso corpo, do espaço, dos outros e do mundo, e que são fundamentais depois para tudo o que é aprendizagem. Brincar não se ensina, é um disparate dizer essa palavra, mas quando se criam contextos apropriados para que eu me possa manifestar, eu aprendo. E com o brincar aprende-se tudo o que é fundamental. O brincar pode ser feito em qualquer contexto. Brinca-se em qualquer local e com todos os elementos que são relacionados com o nosso corpo. Nós brincamos com o nosso corpo, brincamos com os objetos, brincamos com os outros, brincamos com o espaço físico, com a natureza, principalmente. Que é qualquer coisa que tem vindo a diminuir, essa conexão tem vindo a desaparecer progressivamente, lamentavelmente, e, portanto, estamos, de algum modo, a destruir o próprio equilíbrio da natureza. Esta é, de facto, a mensagem que trago logo no primeiro slide, de termos uma infância que hoje vive aprisionada, vive, muitos casos, crianças que vivem sem infância, crianças que não têm a oportunidade de ser crianças. A infância só tem uma oportunidade, é irrepetível. E todos os erros que se cometem na infância ficam marcados para toda a vida. Por estudos transversais, longitudinais e também retrospectivos, sabemos que quando as infâncias são vividas de forma plena, há mais capacidades de essas pessoas, na sua adolescência e idade adulta, serem mais felizes, com mais sucesso, com mais empreendedorismo. Isso está perfeitamente já estudado. No âmbito das ciências, no âmbito das artes, no âmbito do desporto, em qualquer que seja o fator. E, portanto, por outro lado, nós também nos esquecemos que somos seres em evolução. Portanto, temos que ter uma visão evolucionista do desenvolvimento humano. Nós não terminamos aqui o nosso desenvolvimento. Estamos, neste momento, aliás, a viver uma das maiores transições que já existiu na humanidade. Uma transição digital, uma transição climática, uma transição energética e também uma transição educacional que precisamos com urgência de fazer. Provavelmente estas 4 transições necessitam obrigatoriamente que sejam feitas por todos, trabalhando em rede, trabalhando de forma conjunta, trabalhando de facto numa governança coletiva
E por isso chegou o momento de fazer um pacto de sustentabilidade e desenvolvimento entre a família, a escola e a comunidade. Estas três dimensões têm que se tornar, de facto, contextos interativos com políticas suficientemente ousadas para transformarmos esta situação de sofrimento em que todos estamos a viver neste momento da humanidade. E por isso, esta visão evolutiva está ligada a esta reconexão com a natureza, esta reconexão com o mundo natural e, por outro lado, termos a ousadia mental, intelectual, cultural de perceber que esta cultura digital, esta revolução digital veio para ficar e nós temos que trabalhar com ela de uma forma adequada para termos um mundo melhor no futuro. E por isso significa que era por aqui que eu gostaria, de facto, de começar dizendo que esta decadência do Homo sapiens que estamos, de facto, a sentir, a perceber. Há 100 anos tivemos uma guerra, uma Primeira Guerra Mundial, seguida de uma pandemia que dizimou milhões de pessoas, como foi a gripe espanhola, e 100 anos depois temos uma nova guerra, que não sabemos ainda o desfecho, e uma pandemia, Covid-19, que ainda não sabemos quais as consequências que deixou nos nossos corpos, que deixou nas nossas vidas. E por isso diríamos que esta passagem do Homo sapiens para este homem biónico que está aí à porta, considerando a revolução digital e também o aparecimento da inteligência artificial, nós necessitamos de recuperar com muita urgência o Homo ludens. Significa, muitas vezes, temos que dar um passo atrás, ou um passo à frente e dois atrás, não é? Nós necessitamos de ir buscar dentro de nós essa essência desse homem lúdico, essa essência de um homem que antes da cultura brincava e jogava. O jogo é anterior à cultura, dizia o Huizinga, em 1837. E significa que nós perdemos o rastro deste conceito de brincar, este conceito de mover o corpo com sentido, com transcendência, com superação. Brincar até é estar perto dos deuses, porque quando eu brinco eu suspendo-me. Quando as crianças brincam estão suspensas. Não é? Suspensas em mundos simbólicos que os adultos têm muita dificuldade em conseguir perceber e conseguir atingir. E por isso significa que brincar é a melhor forma de se adaptar ao mundo real, é a melhor forma de aprender a sobreviver, é a melhor forma, de facto, de poder crescer e poder aprender. O brincar não é um comportamento secundário, não é um comportamento inútil, não é um comportamento que é desprezível, como muitos pais consideram quando veem as crianças a brincar não estão a fazer nada, não é? Ou não são produtivas. O brincar é o comportamento mais espantoso que pode existir e que se pode observar nos animais e nos homens e nas mulheres. Portanto, o movimento humano, o brincar, o jogar, é de facto a magia da nossa essência e que nós devemos ter presente no seu significado antropológico, porque é um comportamento ancestral. Por outro lado, num comportamento filosófico, brincar é de facto perceber o que é existir. Brincar é uma forma de perceber a vida e a morte. Quando se brinca, percebe-se a vida e a morte. A maior parte das brincadeiras que as crianças fazem são ritos de passagem, exatamente para perceber o que é estar vivo e o que é simbolizar a morte, porque é o único ser animal que consegue, de facto, perceber esta brincadeira de se matarem um ao outro e darem um abraço a seguir porque estão vivos. Significa que esses jogos e essas brincadeiras de perseguição, de luta e de serem perseguidos, porque nós somos animais recoletores, que ainda temos na nossa memória, nós temos 3 cérebros, um reptiliano que tem uma memória fantástica, por outro lado um cérebro também paleomamífero que diz respeito às emoções e o neocórtex que é específico do ser humano. Somos o único animal que tem testa, por isso é que contesta, tem essa capacidade, não é? Somos o único animal que está completamente de pé, completamente hominídeo, e por isso é que tem uma necessidade enorme de ter uma longevidade em termos de infância. Somos o animal com a infância maior, mais longa, por isso a imaturidade tem muitas vantagens no nosso desenvolvimento. Ainda bem que nascemos imaturos, porque temos muito tempo para aprender, e é um disparate absoluto
andarmos a tratar as crianças como alunos sentados quietos e calados e obedientes na escola, a aprenderem tudo à pressa, para terem notas e médias, para estarem nos rankings, para terem uma média para entrar no ensino superior. Isto é um disparate, não é? Penso mesmo que deveríamos fazer uma reflexão nacional, de pôr em discussão de como as universidades e os politécnicos deveriam encontrar soluções mais apropriadas de fazerem uma seleção de critérios de acesso ao ensino superior e libertar de vez o ensino básico e secundário para que os professores e os educadores tivessem mais tempo para estar com as crianças a aprender coisas fundamentais do que aprender coisas inúteis. E por isso significa, do meu ponto de vista, que o brincar não é uma disciplina, não é uma matéria que se ensina, mas é uma atitude mental que se tem que ter para dar sentido à existência, à vida e ao saber, ao conhecimento. E nós estamos a viver momentos difíceis. Eu diria mesmo que estamos a viver momentos confusos, incertos. Vivemos um mundo neurótico, uma sociedade que vive exausta, que está cansada, que está plastificada, em fadiga, no limite. Uma vida que é feita a correr, é vivida à pressa, com corpos esquecidos e em lugar incerto. Depois desta pandemia, a situação piorou. Vivemos mais numa perspectiva da aparência do que da essência, numa perspectiva mais da estética do que da ética, uma visão mais centrada na superficialidade do que da profundidade. Temos crianças e jovens que chegam à universidade e não sabem fazer uma pergunta, porque vivem uma cultura de TikTok, uma cultura, de facto, que não aprofunda coisa nenhuma, que é vivida tudo à pressa, em que há mesmo já transformações ao nível da linguagem. De facto, há qualquer coisa que temos que ter consciência de que temos que mudar o rumo, a essência do funcionamento da instituição escolar. E por isso há uma angústia pandémica que se instalou nos nossos corpos, em estados quase depressivos ou pré-depressivos. Estamos todos conectados, mas numa grande solidão. Vivemos hoje o corpo na ponta dos dedos. Não é? Parece que nos esquecemos que temos um corpo que anda, que corre, que salta. Aprender a ler, escrever e contar é tão importante como aprender a correr, a saltar, como poder trepar, como qualquer outro tipo de movimento. Nós somos seres corpóreos, nós somos seres orgânicos. Não podemos esquecer-nos que nós habitamos um corpo que é, no fundo, o arquiteto do cérebro. E por isso significa que necessitamos das emoções e dos sentimentos, porque eles são fundamentais como elementos que permitem esta capacidade de podermos, de facto, nos movimentar e poder sobreviver. Não há capacidade de poder perceber uma escola em que apenas só entra o cérebro e fica o corpo à porta da escola. Isso é, do meu ponto de vista, um crime. Ter as crianças completamente imobilizadas a aprender coisas inúteis, tendo os corpos completamente aprisionados. E, portanto, esta ideia de defender os direitos da criança, e principalmente dois direitos que, do meu ponto de vista, são fundamentais. Portugal aderiu à Convenção Internacional dos Direitos da Criança e, de facto, como país membro, deveria, de facto, defender estes dois direitos em todos os contextos, quer familiar, escolar ou comunitário, e de saúde, principalmente o artigo 31º, que é o direito ao brincar, ao tempo livre. Vejam qual é o tempo que as crianças têm. Vejam as 3 intervenções anteriores. Qual é o tempo que a criança tem para si? Qual é o tempo que tem de forma livre, de forma não estruturada, de forma não formatada? Qual é o tempo que ela tem? Não é? Há crianças hoje que passam mais tempo frente aos ecrãs do que a dormir, por exemplo. Há jovens que estão em grande sofrimento, porque não têm noção do que é a sua existência nem do seu futuro, porque estão completamente já viciados e dependentes, de facto, dos dispositivos digitais. Mas há um outro artigo, que é o artigo 12º, absolutamente fundamental, que é o direito à participação. Quando é que passamos a ter uma escola, uma família, uma comunidade que ouve as crianças, que ouve os jovens, que percebe as suas motivações intrínsecas? As crianças sabem pensar, as crianças têm desejos, as crianças têm imagens, as crianças têm projetos, as crianças sabem o que gostariam de ser. O que acontece é que temos hoje uma escola
que padroniza completamente o seu mundo, porque aprendem todos à mesma hora, no mesmo sítio e da mesma forma. Não têm atenção à diversidade. Cada criança é um talento. Cada criança tem que ter o seu tempo de desenvolvimento. E, obviamente, que também é preciso compreender que a escola não é feita de pontos finais, é feita de vírgulas. O conhecimento nunca termina e, portanto, nunca é fixo. Significa isto que cada criança apresenta um talento e tem necessidade, o direito de escolher, de descobrir essa tendência e esse talento, esse caminho. As crianças têm capacidade de autoaprendizagem. E não são só as crianças consideradas normais, mas também aquelas que são diferentes. Também essas têm direito a ser crianças, a ter infância feliz. Não é? Significa que brincar começa muito cedo. Começa mesmo no espaço intrauterino. Há muitos trabalhos de investigação fantásticos que já demonstram esta relação e esta empatia entre a mãe e o seu feto, não é? E como estes movimentos fetais são em si já um encadeamento dessa herança biológica de 5 milhões de anos que nos caracterizam como seres humanos e como, de facto, a perfeição com que estas aquisições básicas são feitas de um ponto de vista motor, de um ponto de vista sensorial, perceptivo, também cognitivo, ao longo do tempo. Temos uma infância longa e, por isso, temos muito tempo para fazer essas aprendizagens. As crianças, de facto, não aprendem à pressa. E, por isso, estas aquisições são lentas, mas são rápidas. Vejam como em 12 meses conseguimos pôr de pé e conseguimos ter autonomia. Reparem que as crianças, quando são mais pequenas, precisam de afeto, precisam de colo, precisam de alimento, precisam de proximidade. Mas no momento em que elas se põem de pé e começam a andar, começam a correr, começam a descobrir o espaço que as rodeia em relação ao seu próprio corpo, o que elas precisam é da autonomia. E, portanto, significa que quando, a partir do reflexo da marcha, o reflexo da apreensão e muitos outros reflexos, cerca de 50 e tal reflexos que temos, esta herança permite a aquisição de movimentos voluntários e a criança vai sendo capaz de fazer essa conquista motora, psicomotora, mental, social, emocional ao longo do tempo. E por isso educação é facilitar esse caminho. Educar é dar distância. Eu diria que educar é distanciar. Dar proximidade quando é necessário, mas sempre que possível, dar distância para que cada um possa procurar o seu caminho. Esta é a ideia da educação. Educação é liberdade. Educação é mobilidade. Educação é consciência e confronto com o risco. Educação é ter consciência de si, dos objetos, dos outros e do mundo. E, no fundo, estes 3 eixos deviam encadear o objetivo central do que é estar na escola, que é perceber que é um ser livre, que é um ser que se mobiliza, que tem autonomia de mobilidade. Terceiro, que se relaciona com os outros, porque somos seres sociais. E, em quarto lugar, que tem necessidade de preservar a natureza que o envolve. Essa conexão com o mundo natural. E, por isso, a primeira tarefa gigantesca que uma criança tem é brincar com a gravidade para se pôr de pé. Tem que cair muita vez para se pôr de pé. É inaceitável, como nós hoje observamos adultos a impedir as crianças de fazer experiências de risco, porque elas, de facto, tiveram que cair muita vez para se pôr de pé, como acontece na vida. Não é? Acontece na vida, em todos os âmbitos. Não é? Caímos muita vez para nos voltarmos a erguer. Os melhores pensadores deste mundo tiveram insucesso escolar. Não é? Muitos deles. Não é? E muitos deles tiveram percursos extremamente sinuosos, complicados. Quando nós queremos crianças muito certinhas, não é? Com boas médias, com boas notas, essas crianças já estão mortas. Estamos a matá-las progressivamente ao longo do tempo. E por isso estas aquisições fazem-se de uma forma segura, não precisa de ser ensinada uma criança para aprender a ter uma manipulação ou a ter uma locomoção ou mesmo a ter uma capacidade de relação com os objetos através dos seus periféricos, como é a cabeça, as mãos, os pés. Elas fazem esse percurso. E fazem-no através do brincar. Não é? Não dá. O que é brincar? Brincar é, de facto, uma pressão seletiva
biologicamente falando, significa que brincar é treinar para o inesperado, é treinar para o incerto. Não é? O brincar é um processo, o brincar é uma descoberta, o brincar é uma forma de adaptação. Quando as crianças brincam, estão exatamente a prepararem-se, de facto, para situações diferenciadas, para resolver problemas em situações motoras, cognitivas ou mesmo sociais. Não é? Significa que o brincar tem imensas vantagens do ponto de vista de capacidade de adaptação, não é? Por outro lado, de cultura de sobrevivência, de confronto com a adversidade, de regulação emocional. Este é um aspecto essencial, a regulação emocional. Por outro lado, a autoconfiança e a autoestima e relação social e também o desenvolvimento de competências motoras, emocionais, cognitivas e também, obviamente, motoras. Hoje, um dos problemas maiores que temos é que os pais querem tudo bom para os filhos. Nunca tivemos tão bons pais, tão boas escolas, tão bons professores, tão boa sociedade, tão boa democracia. O problema é que temos outro tipo de problemas que necessitamos de resolver. Porque hoje um dos maiores problemas que as crianças vivem é que não passam por tédio nem por frustração. É tudo dado e tudo pronto na hora. Não é? Os pais, quando tentam proteger, e os professores acabam por desproteger porque não colocam as crianças perante situações a resolver, perante problemas a resolver, perante problemas a ultrapassar. É tudo dado e pronto na hora. E por isso ficam imaturos, ficam ingênuos, ficam propensos à agressividade, ficam propensos a serem totós toda a vida. Não é? É aqui um ponto crucial para perceber hoje a vida da família, a vida da escola e a vida da comunidade. A assimetria que existe entre os países da Norte da Europa e o Sul da Europa. Fazemos todos parte da comunidade europeia, mas as crianças a Norte parecem selvagens. Andam lá fora 4 horas por dia, sai tudo às 4 horas da tarde. Pais e crianças vão todos para o meio da natureza, para o meio das cidades. Desfrutando o prazer de existir, tendo qualidade de vida. Portugal tem uma capacidade enorme de receber os turistas de todo o mundo. É o país mais visitado do mundo. É o 4º país mais seguro do mundo. Mas os portugueses não têm qualidade de vida. Vivem na precariedade, da sobrevivência. As crianças são vítimas do trabalho dos pais. Passam a maior parte do tempo nas escolas. Os pais são vítimas de uma lei laboral, que não é amiga, e, portanto, as crianças são vítimas do trabalho dos pais, os professores são vítimas do tempo que as crianças passam na escola. Enquanto não mudarmos a lei laboral, nós não vamos ter qualidade de vida. E tudo isto é criador de um fenómeno enorme, que é o medo. O medo existe hoje em todo o lado, na sociedade portuguesa. Até na política. Já temos gerações que chegaram a políticos totós. Não é? Portanto, é uma situação dramática que só se pode desconstruir no momento em que tivermos a capacidade de agarrar as crianças que estão agora nas nossas mãos a serem preparadas para um mundo que é completamente desconhecido, imprevisível, incerto. A escola não pode continuar a ser como foi na primeira Revolução Industrial, em que se preparavam crianças para ter profissões. Estamos na 4ª Revolução Industrial e já não tem sentido estarmos a preparar crianças com conhecimentos, com conteúdos que não servem para nada, porque uma grande parte dessas profissões vão desaparecer. Temos que as preparar para outra lógica, para uma lógica de serem capazes de resolver problemas complexos, de trabalhar em equipa, de saberem comunicar, crianças que são capazes de ser resilientes, crianças que são capazes de resolver problemas, prepará-las para uma outra lógica, para uma outra dimensão que vai existir, principalmente com a inteligência artificial que está aí à porta a fazer grandes revoluções. E, portanto, isto significa que o brincar é o comportamento milagroso, é o comportamento poderoso que está ao nosso alcance para desconstruir este mundo completamente formal, completamente autoritário, eu diria ditatorial. Vivemos, de facto, numa
aquilo que eu chamaria uma ditadura aparente numa democracia que já não existe. De facto, vivemos num mundo controlado por algoritmos. O ser humano vai perdendo cada vez mais a sua capacidade de ação e de autonomia. Não tem mesmo percepção da maneira como está a ser manipulado. Significa que vivemos cheios de vazio, de sedução pelo vazio. E isso cria uma grande angústia de superficialidade. Vivemos na superficialidade, numa correria sem lógica, sem sentido. Ainda por cima, em sobrevivência, em precariedade. O que aconteceu nos últimos 40 anos foi uma decadência. Uma decadência do declínio do brincar, do jogo, da atividade física, de todas as atividades do corpo em movimento. Com todas as consequências que teve no aumento de peso, no excesso de peso, na diabetes, nas doenças cardíacas, pulmonares, etc. Mas o mais grave foi o aumento das doenças, ou melhor, dos transtornos ou das desordens mentais, como é o caso do aumento da ansiedade, o aumento da depressão, do déficit de hiperatividade e déficit de atenção. Só no ano passado foram vendidas 255 mil doses de Ritalina para crianças para estarem quietas, para estarem apropriadamente sentadas a assimilar o conhecimento que os adultos impõem nas escolas. Portanto, e para além disso, a taxa de suicídio, os sentimentos de suicídio que aumentaram. Ainda recentemente, com uma comunicação que fiz em paralelo com o professor Daniel Sampaio, ele revelava que a situação dos adolescentes é, neste momento em Portugal, caótica. Numa situação de doença mental, de crianças que se mutilam, crianças que não têm projeto de vida, crianças que não têm gosto pela escola, que não têm gosto em aprender, não têm fome de conhecimento, não têm curiosidade, não têm entusiasmo, não têm sentido de futuro, têm o diploma na mão, mas vivem em casa dos pais aos 30 anos. Portanto, vamos ver isto numa dimensão mais ecológica, mais holística, e não tanto numa perspectiva completamente linear. Temos que olhar isto para o fenómeno da escola hoje numa dimensão mais global. E por isso, no fim da minha carreira académica, ao fim de 50 anos, eu tive necessidade de escrever este livro, Libertem as Crianças, a urgência de brincar e ser ativo. Exatamente porque necessitamos de escolas ativas, famílias ativas e comunidades ativas. Necessitamos de perceber que vivemos hoje 5 variáveis, ou diria 6 variáveis, que são, do meu ponto de vista, importantes. Um problema de sedentarismo e inatividade física como nunca vi. Hoje vivemos um momento de analfabetismo motor puro. Crianças que chegam aos 6, 7 anos não sabem atar os sapatos. Não sabem vestir os casacos com 5 anos de idade. Chegam aos 10 anos, próximo da puberdade, não sabem correr, não sabem saltar, não sabem subir às árvores. Elas até sobem, mas já não descem. Não é? Significa que é algo inacreditável. E depois, de forma legítima, temos aí uma petição a correr atualmente sobre a proibição dos automóveis, da proibição dos telemóveis na escola, mas ninguém discute se aqueles espaços exteriores das escolas são suficientemente desafiantes para as crianças para as tirar dos telemóveis. Porque é de facto verdade que é hoje a escola que está a promover o sedentarismo infantil. As crianças no segundo ciclo saem da sala de aula e ficam logo sentadas ali no corredor. Mas se olharmos para o espaço exterior, que é terra de ninguém, ninguém faz um passo, dá um passo para mudar, para tornar o espaço exterior mais adequado. E essa é talvez uma das maiores estratégias que temos que desenvolver. Estou a olhar para o Sr. Vereador, não é? Primeira encomenda a fazer rapidamente. Todas as crianças até aos 7, 8, 8, 9 anos de idade, obrigatoriamente têm que ter um quispo e umas galochas para andar à chuva, para andar lá fora. Porque é fundamental que se possa desconstruir a sala de aula como local de aprendizagem. Aprende-se em muitos lugares e aprende-se lá fora.
terei a ocasião, se tiver tempo, de falar um pouco sobre o relatório da Unesco, em que nos convida a desconstruir a sala de aula como local de aprendizagem e a ir lá para fora. Levar o conhecimento lá para fora. O recreio é um conceito estúpido. Ainda ninguém me explicou até hoje. E sou investigador, sou profissional, sou professor. Mas como investigador ninguém me explicou o conceito de intervalo escolar. Porquê é que é 10 minutos? Porquê é que é 20 minutos? Porquê é que é 50? Porquê? Esta é a concepção errónea da escola, que vai à primeira revolução industrial. Tempo de trabalho, sala de aula. Tempo de lazer, recreio. Certo? Estamos na quarta revolução industrial e continuamos com os mesmos conceitos. O que é lamentável. A criança não tem tempo de lazer, nem tem tempo de trabalho. Aliás, para uma criança isso é uma estupidez. Se ela está numa atitude lúdica de aprender, ela não tem tempo de lazer e de recreio. Ou tempo de lazer e de trabalho. Isso é uma categoria adulta, não é uma categoria de criança. E hoje, lamentavelmente, temos espaços exteriores nas escolas que são verdadeiramente crimes. Nós temos verdadeiras obras de arquitetura escolar em Portugal, mas as crianças ficaram piores. Tiraram-se as pedras, tiraram-se os paus, tiraram-se a água, tirou-se os arbustos, cortaram-se as árvores, tiraram-se os muros. Hoje há escolas que nos seus regulamentos internos proíbem as crianças de subir às árvores, de fazer pinos à parede, de fazer rodas, de jogarem às escondidas, de jogarem à apanhada, porque é perigoso. Está tudo doente, precisa de tudo ao psiquiatra. Libertem as crianças, deixem-nas. Estava a dizer há pouco, eu vou aos países nórdicos, as crianças são selvagens, andam lá fora. Aqui andam todas limpinhas. Criança saudável é aquela que tem os joelhos flatos. As crianças têm os joelhos todos limpos. É a melhor fotografia que nos podem apresentar, que representa bem a atitude mental dos pais e dos professores, na forma como os proíbem, na forma como os dominam, na forma como os prendem, aparafusam às cadeiras. Nós, no meu tempo, eu nasci em 1951 num país pobre, paupérrimo, atrasado, que vivia numa ditadura. Ainda vivi descalço. Ainda ia para a escola com vergonha de ter umas calças com remendos. Não tinha o bife todos os dias na mesa. O meu pequeno almoço era, muitas vezes, a farinha Amparo. Ainda se lembram, alguns da minha geração. E quando íamos para a escola já tínhamos vivido imensas coisas. Já tínhamos brincado enormemente. Quando entrávamos na escola, era como se entrássemos numa igreja, mesmo que levássemos reguadas. Tinha o Estrado, tinha o Américo Tomás, tinha o Cristo, tinha os sólidos. Hoje o mundo é líquido. Naquele tempo era sólido. Mas quando saíamos da escola, brincávamos até à noite. Brincávamos até à noite. Numa ditadura onde não tínhamos capacidade de expressão. E construímos uma democracia. Eu hoje não tenho uma grande conta bancária, mas tenho a consciência tranquila que contribuí para que este país construísse uma democracia. E isso já valeu. Isso já valeu. É essa a razão porque penso que temos que voltar agora um bocadinho atrás às coisas básicas, fundamentais, simples da vida, que é essa ideia que eu tenho ainda na minha memória de quando brincava, que subia às árvores, jogava à pedrada com os meus amigos, jogava às lutas, e hoje ainda são os meus melhores amigos, porque vivíamos e aprendíamos coisas absolutamente fascinantes. E hoje temos, de facto, um grande sedentarismo, uma sociedade adversa ao risco. Temos um problema de falta de autonomia e de mobilidade, como aqui já foi falado antes de mim. Os pais hoje querem que os filhos sejam todos génios, mas andam todos agarrados pela mão. Isto não é conciliável. Como em todos os animais. Há animais que assim que nascem já estão a comer a erva. Nós não. Nós temos muito tempo para conseguir ter a maturidade.
Depois há esta superproteção parental, estes medos que se instalaram, devidos a vários fatores. Nós temos que resolver esse problema dos medos, um déficit de contato com a natureza enorme e políticas públicas que têm que ser ousadas e que, neste momento, o poder local tem a oportunidade de começar a trabalhar intensamente nessa matéria. Eu acho que os agrupamentos de escolas devem, conjuntamente com as associações de pais e também com as autarquias, juntas de freguesia, fazerem projetos em conjunto. É esse trabalho que tenho feito depois de me reformar, de trabalhar com as autarquias locais e começar pela primeira estratégia, que é melhorar os espaços exteriores das escolas, para que não sejam recreios, mas sim projetos educativos. Prolongamento do projeto educativo, que um dia tenha a esperança que a escola acabe com os muros e possa ir para a comunidade buscar o conhecimento. No meu tempo, não dá o vídeo, infelizmente, no meu tempo nós tínhamos a escola da rua e a escola propriamente dita. E nós hoje temos um grande problema de saúde pública, que é este sedentarismo, esta iliteracia física, motor e emocional, que é um grande problema de saúde pública. Ao contrário do que nós pensamos, nós temos que começar também a trabalhar com a saúde. A gente só fala na doença, não fala na prevenção da saúde. Não é? O Sistema Nacional de Saúde está em crise. No entanto, tem mais financiamento, tem mais recursos humanos, mas ninguém faz a pergunta fundamental. É que há mais doentes. E porquê é que há mais doentes? Há mais doentes por tudo aquilo que tive acabado de dizer. Não é? As pessoas ficam doentes, não brincam, se vivem em precariedade, ficam doentes. E, portanto, o Sistema Nacional de Saúde rói, quer dizer, não tem qualquer possibilidade. Não é? E, portanto, é preciso buscar este medicamento de eficácia comprovada, o melhor medicamento do que ir ao hospital, que é ser ativo, brincar, olhar para o seu corpo, ter capacidade, prazer, busca de prazer em viver, de facto, uma vida, portanto, saudável. Ter uma nova concepção de gestão do tempo da nossa existência. Parar e pensar e tomar decisões completamente novas. Reparem que não é aceitável que na comunidade europeia sejamos o primeiro país que está em primeiro lugar com a maior taxa de sedentarismo. 73% dos portugueses não fazem atividade física regular, sistemática e intencional. E as crianças são esponjas, obviamente. E por isso temos um sedentarismo infantil enorme. E as razões são três. Porque é que este sedentarismo existe na Grécia, existe na Espanha, existe em Portugal e na Polónia. Não têm tempo, não têm motivação e não têm dinheiro para pagar as crianças fazerem atividades desportivas ou artísticas ou outras do género. Uma grande percentagem da população não tem essa possibilidade. E depois da pandemia, de facto, houve um abandono desportivo enorme, um abandono também artístico enorme de múltiplas crianças. E, portanto, temos que perceber dados que são extremamente delicados e preocupantes. Este é um deles, que foi publicado recentemente neste Atlas de World Obesity, em que veio demonstrar que, em relação a Portugal, e só estou a falar nas primeiras idades, relativamente à obesidade infantil, prevê-se um crescimento de 3,5% ao ano, elevando a percentagem de crianças obesas para uma percentagem de 24% em 2035. Vejam, portanto, aqui como estes números são extremamente perigosos no que diz respeito às doenças cardiovasculares, por outro lado, metabólicas e também cancerígenas. Suspeita-se que nos Estados Unidos da América a população obesa chegue aos 60%. E que em Portugal, na população adulta, essa percentagem que está agora nos 30% a 35%, possa chegar na idade adulta aos 45% a 50%. Ora, vejam o que isso cria em termos de autoestima, em termos de qualidade de vida, qualidade de produtividade, etc. Recentemente, o relatório da Organização Mundial de Saúde para a Infância veio demonstrar como é importante esta trilogia essencial entre o ser ativo, por outro lado, a qualidade alimentar, por outro lado, a qualidade do sono e a relação com as tecnologias. Por isso, este estudo que foi aqui apresentado é da maior importância. Há crianças que chegam hoje à escola com sono, porque os pais estão distraídos digitalmente. Há crianças que metem debaixo dos lençóis os seus dispositivos digitais e passam a noite a fazer jogos eletrónicos. Portanto, há aqui um problema sério. Por isso, este relatório da nossa colega Margarida Gaspar de Matos, do HBSC, que vem demonstrar, de facto, que
que a saúde dos adolescentes portugueses, depois do contexto de pandemia, estamos a viver uma situação anacrónica, completamente preocupante. Como é que é possível os jovens estarem a aprender nas escolas se eles estão com sofrimento existencial no limite? E por isso a solução é pôr os corpos a mexer já. Não é? Sermos ativos. Já foram aqui referenciados também os problemas deste estudo, que foi feito em 2015 na minha faculdade, em que ficámos em último lugar, só ficou atrás de nós a África do Sul, em que somos o país com o índice de mobilidade mais baixo de toda a Europa e de muitos países do mundo. O que significa que as crianças não vão a pé para a escola, não saem depois do escurecer, não andam de bicicleta, não andam de transportes públicos, não sabem atravessar as estradas, portanto, não andam de bicicleta. Quer dizer que, se nós olharmos para este quadro, percebemos que, neste ranking, os países que têm climas mais austeros são os que estão em primeiro lugar. Finlândia, Alemanha, Noruega, Suécia. Hoje vão à cidade de Tóquio, por exemplo, veem milhares de crianças na rua a irem a pé para a escola com 3, 4 anos de idade com a sua mochila às costas. Vão a Seul, por exemplo, na Coreia do Sul, e as crianças vão todas a pé para a escola. Porque eles perceberam que a mobilidade tem muitas vantagens do ponto de vista de crescimento, do ponto de vista de maturidade, do ponto de vista de aprendizagem. Porque se nós não temos uma consciência de onde nascemos, de onde crescemos, uma consciência do espaço público, nós não temos capacidade de aprender coisas mais complexas. O insucesso escolar na escola é devido a todos estes fatores que nós não damos valor. E é absolutamente essencial aquilo que aqui foi falado, desta relação entre a habitação e a escola. Entre as percepções e as identidades e, por outro lado, a autonomia de se mover de forma autónoma. Corredores de bicicletas, corredores de pais a pé, fechar ruas ao trânsito, devolver a rua às crianças. Tudo isso é essencial. Devolver essa conexão, esses corredores ecológicos que se perderam através de um problema sério que aconteceu em termos de ordenamento do território. Não há mais problemas do que existia há 30 ou 40 anos. Não há mais perigos. Isso só está na cabeça dos adultos. Porque os adultos perderam as suas memórias de infância. Hoje não há mais problemas. O que existe é mais carros, mais automóveis e, por outro lado, um planeamento urbano desordenado. Um planeamento urbano caótico, com interesses financeiros, económicos, locais, etc. Onde estavam corredores verdes, estão hoje betão. Não é? E, portanto, essa conexão que se perdeu teve imensas consequências. E, por isso, quando nós vemos o mapa, percebemos que os países na nossa comunidade, que vivem com melhores condições de vida, são exatamente os países da Norte da Europa que têm, de facto, condições atmosféricas muito mais penalizantes. E os países do Sul ficaram numa situação, portanto, mais cota. Precisamos fazer aqui uma pequena revolução quanto a esta questão da independência de mobilidade. E os estudos que temos feito demonstram exatamente os efeitos da urbanização e os efeitos da mobilidade automóvel. Temos que ter medidas quanto ao trânsito, impedir as ruas de serem fechadas, fazer playdays, isto é, dias de brincar, onde se fecham as ruas, onde se sai de casa, se sai das escolas, se sai para lá dos muros, onde as crianças tenham a oportunidade de ser ativas. A maior pandemia deste século é o número de horas que estamos sentados. E isto agravou-se com o desenvolvimento desta revolução digital. As crianças hoje estão desordenadas posturalmente, estão desordenadas do ponto de vista da sua capacidade de respiração, da sua capacidade de meditação. Há crianças que já não conseguem fechar os olhos. Eu continuo a trabalhar com crianças às segundas e sextas-feiras, dos 3 até aos 12 anos. Não consigo deixar de trabalhar com crianças porque elas é que me limpam a minha impureza. E eu vou lá buscar pureza, não é? Vou lá buscar energia, não é? E o que eu verifiquei depois da pandemia são 4 fatores. Primeiro, houve um decréscimo, mesmo uma redução significativa de habilidades motoras. As crianças deixaram de fazer habilidades motoras que faziam. Segundo, uma situação como eu nunca tinha observado de instabilidade motora. Não é? Há uma agitação motórica no corpo das crianças, que se pode observar no aumento de comportamentos agressivos, no aumento de maior violência física quando eles estão em situações informais. E um quarto fator, que é também importante, a necessidade de socialização. Porque se cometeram imensos erros de confundir isolamento social com contato físico.
O contato físico é fundamental nas primeiras idades. É preciso que as crianças se confrontam. É preciso que elas se olhem. É preciso que elas se abracem. É preciso que elas se derrubem. Isso é essencial para o seu desenvolvimento. E quando foi a pandemia, as crianças ficaram penalizadas porque se fizeram corredores, bolhas, separaram-se, foram para casa, em ensino remoto. Foi uma fraude até aos 10 anos o ensino remoto em Portugal, do meu ponto de vista. Não se aprendeu nada. E o que está a acontecer hoje é que as crianças estão a ser bombardeadas de um ponto de vista sensorial e de um ponto de vista também perceptivo. Há uma falta de amplitude neurológica por não existir oportunidades de experimentar outras experiências. Os primeiros 1000 dias de vida são absolutamente fundamentais. E por isso as crianças que hoje estão frente aos ecrãs e os pais pensam que elas estão quietinhas, hipnotizadas, não perceberam que elas ficam mais agitadas e ficam penalizadas por não fazerem experiências que são essenciais de serem feitas para o seu desenvolvimento, ao nível do seu desenvolvimento sensorial, perceptivo, emocional e também social. As crianças precisam de andar a brincar com a terra, de brincar na natureza, de subir às árvores, de andar a correr atrás dos outros, de andar a fazer jogos e brincadeiras próprios da idade, do que estar com aquelas narrativas simbólicas poderosas que as grandes agências internacionais se encarregam de explorar, de facto, as crianças. E os pais e os adultos não têm consciência de como os ecrãs estão a dar cabo da vida das crianças e dos jovens, em todos os contextos de vida. Eu tive a ocasião de fazer o prefácio para este livro deste grande neurocientista, Michel Desmourget, que escreveu este livro, que não tem um título famoso, A Fábrica dos Cretinos Digitais. Nenhum pai gosta de ir à livraria e estar-lhe a chamar cretino. Por outro lado, o subtítulo também não é correto. O título deveria ser, como ali vêem, Os Perigos dos Ecrãs para os Nossos Filhos. O título mais apropriado deveria ser Os Perigos dos Ecrãs Lúdicos para os Nossos Filhos. Porque os dispositivos digitais vieram para ficar e são extremamente úteis. Até na sala de aula são fundamentais. Na escola são fundamentais. Tomara eu que as crianças andassem com iPads, com telemóveis, com computadores, lá fora na natureza, a fazer experiências, em vez de serem alunos, passarem a ser exploradores, pesquisadores, cientistas, artistas, andarem à busca do conhecimento, porque hoje cada dispositivo deste tem lá tudo que é necessário para eu aprender. Agora, uma coisa é eu ir buscar conhecimento para eu me cultivar, para eu trabalhar projetos, para eu poder aprofundar o conhecimento. Outra coisa é o tempo que passo de uma forma completamente viciada, uma espécie de ópio mental, um novo ópio mental, que é esta sedução de estar agarrado, portanto, aos ecrãs. E, obviamente, nós somos animais sociais, precisamos de relação com os outros. Não relações à distância, mas relações íntimas. Veja o que é hoje o crescimento e o desenvolvimento da intimidade entre os adolescentes. É feito à distância. Não é feito fisicamente. Estas crianças estão a ficar parvas. Qualquer dia, os jovens não se sabem amar. Não é? Não se sabem relacionar. Até já falam brasileiro. Não tem nada contra os brasileiros. Portanto, vivemos hoje esta relação entre cultura motor e cultura digital. É um debate entre este contato corporal e contato online. Esta relação de um corpo que vive na ponta dos dedos, com gravíssimos problemas que o autor, não é muito simpático, mas é um autor que fez um trabalho fascinante do ponto de vista de investigação científica, em que demonstra as consequências que tem para a linguagem, para a memória, para a concentração, para as perturbações do sono, para a interação social, para a organização familiar, sedentarismo e inatividade física, tempo para brincar livre, espaços interiores e exteriores, a relação com o contato com o risco, com a natureza, a questão da promoção da autonomia e da mobilidade, o aumento do risco e da saúde física e mental e mesmo a interferência que isto tem no sucesso escolar. Não é? Sabemos hoje que os ecrãs lúdicos têm, quando são excessivos, aliás, na Casa da Praia, quando fui presidente, tive imensos casos de jovens que nos apareciam com 7, 8, 9, 10 anos, que eram verdadeiros jogadores de jogos eletrónicos, eram exímios jogadores de jogos eletrónicos, mas não gostavam da escola, não gostavam do professor, não gostavam dos amigos, e quando chegavam ao espaço exterior de recreio, não sabiam brincar. O que significa que, pela primeira vez na humanidade, temos crianças que sabem jogar, mas não sabem brincar. Inacreditável, mas é verdade.
E, portanto, temos hoje uma dependência enorme. Adolescentes, em 68% dos casos, já estão dependentes das redes sociais. E temos cerca de 21% que já jogam online em apostas. Esta é uma tragédia que está a crescer e que ninguém põe em pé, ninguém regulamenta, ninguém reflete. Temos que ter o bem-estar digital, temos que lutar por este conceito. Bem-estar físico, bem-estar social, bem-estar digital. Mas não é proibir fazer regulamentos rígidos. É sentar com as crianças e combinar regras. Como é que é em casa? Em casa passou a ser um inferno. Eu, em minha casa, quando vou do meu quarto para a sala, passo para a cozinha, passo pela sala, está o meu neto de 5 anos no iPad a fazer assim, eu não sei se ele me está a dizer adeus ou está a passar a página. Portanto, tempos estranhos. Tempos muito estranhos que se estão a passar. Não é? E temos que ter aqui uma forma de inverter esta situação. Há várias regras, não vou aqui avançar com isto, já não tenho tempo, mas dizer que os corpos estão a ser capturados, dependentes e seduzidos pelos ecrãs, que são poderosas maneiras de desenvolver o sedentarismo. E temos que colocar esta ideia de que as crianças em casa, na escola, na rua, têm que ser ativos. Porque o movimento do corpo é o arquiteto do cérebro. Eu trabalho numa zona do Estádio Nacional, na Cruz Quebrada, junto à Faculdade de Medicina Humana, e tenho a oportunidade, sempre que é possível, andar lá fora. Permitir que as crianças estejam lá fora, em contato com a natureza, que tenham possibilidades de contemplar o corpo, de perceber o ruído do próprio som, isto é, do silêncio. Perceber o silêncio, perceber os cheiros, perceber os outros numa dimensão diferente, a dimensão sensorial, perceptiva, visual, que é absolutamente essencial, a relação com a água. Mas também é preciso dizer que estamos à beira de uma revolução digital. Estas ferramentas de inteligência artificial, vejam este poder do chat GPT, versão 4, que já está a modificar imensas coisas, mas isto vai nos dar possibilidades fantásticas de ganharmos uma consciência universal. Quando eu tiver esta possibilidade de utilizar estes instrumentos, eu projeto a minha mente para dinâmicas nunca desconhecidas, completamente desconhecidas, nunca imaginadas, mas ao mesmo tempo tenho que ser amigo da natureza para a preservar. Ter esta capacidade de ter estes dois pilares. Por um lado, uma infância natural e humanizada, e por outro lado, uma natureza que tem que ter atenção à sua sustentabilidade e à sua preservação. E já há manifestações interessantes que estão a acontecer no mundo. Tenho pena que este filme não passe. Isto é uma manifestação em Hamburgo, feita por crianças numa escola do primeiro ciclo. Feita com professores e alunos, com cartazes, com megafones, com tudo. E a mensagem central é: pais, larguem os telemóveis e brinquem connosco. Esta é a mensagem. Muito interessante. Por outro lado, é preciso que nós comecemos nas escolas a ter dois grandes objetivos. Um, que diz respeito a ter a possibilidade de trabalhar com as crianças conceitos ecológicos, conceitos do que é a existência da natureza da qual dependemos. E, por outro lado, termos a consciência também de esta dimensão digital e também de inteligência artificial ser bem discutida. Nós temos necessidade urgente de começar a trabalhar estes conceitos na escola, como é o facto de perceber este futuro tecnológico e repensar e reavaliar os direitos humanos, principalmente nesta aplicação do uso das tecnologias e da inteligência artificial. Aliás, os próprios protagonistas da inteligência artificial, neste momento em todo o mundo, muitos deles estão a parar porque necessitam de pensar, tomar decisões, como é que vai ser o futuro. Porque a inteligência artificial tem esse lado positivo, mas também tem um lado negativo. E por isso é necessário que possamos pensar nesta perspectiva do direito à liberdade cognitiva, nesta era digital. Reparem, este aparelho dá-me a minha frequência respiratória, dá-me a minha frequência cardíaca, dá-me o meu número de passos e daqui a 5, 10 anos vai dizer qual é o meu estado mental, qual é o meu estado emocional, vai tirar a privacidade que eu tenho daquilo que ainda me resta de ter consciência de mim próprio. Estes sensores que o Elon Musk, através do Neuralink, já está a fazer experiências em seres humanos, através de chips, vai permitir hackear completamente a vida cerebral
e poder rastrear a atividade cerebral. O que significa que os nossos estados mentais, emocionais, básicos, como o stress, a felicidade, a tristeza, vão ser hackeados, vão ser postos publicamente. Vão ser através, aliás, medir e classificar pensamentos. Podemos ter o perigo de ter uma escola onde as crianças estão todas sentadas e eu estou a ver tudo o que está a passar dentro delas. Cenário negro. Mas um cenário também fantástico, se formos aproveitar estes dados de uma forma adequada. Eu tenho que correr rápido porque o tempo já passou muito tempo, mas dizer que a investigação científica é muito clara neste momento. Ao fim de 30 anos de investigação, através da eletroencefalografia, através da ressonância magnética, nós hoje sabemos claramente que corpos ativos dão cérebros ativos através de emoções e sentimentos. E quem não percebe de sentimentos e de emoções, não percebe nada disto, principalmente da educação. Porque nós podemos ter a robótica e a inteligência artificial a curto prazo aí presente, mas o professor é insubstituível. Porque, de facto, os sentimentos e as emoções são essenciais para haver essa empatia com a criança. Isso não quer dizer que não haja professores que assim que entram na sala de aula já deram cabo dela. Porque não vão apaixonados, não vão convictos, já perderam o entusiasmo, já estão a pensar na reforma, já estão exaustos, já estão deprimidos. Portanto, é preciso, quando eu me apresento às crianças, me apresentar de facto convicto, com paixão. Elas tiram uma fotografia. Eu ainda hoje, quando volto a dar aulas com crianças, amanhã estarei a dar aulas às 9 da manhã, eu vou como se fosse para a primeira aula de estágio. É preciso ser humilde, acabar com a arrogância. Acabar com a arrogância. Um professor tem que ser ele próprio. Muitos casos esqueceu a sua formação inicial e ensina como aprendeu, não é? Nós hoje temos que ter essa capacidade de nos reinventarmos, na capacidade de olharmos, de falarmos com eles. Eles ensinam-nos a saber ensinar. Eles ensinam-nos a saber estar. Eles ensinam-nos a saber ser capazes de nos reinventarmos como professores e continuar a ter uma energia que tem que ser lúdica. Uma linguagem pedagógica é uma linguagem lúdica. Se ela não for lúdica, ela não entra, ela não fica lá, ela não é assimilável. A criança não aprende. A criança apenas memoriza, replica. Nós temos uma escola replicativa, não temos uma escola que, de facto, suscite valorização por parte das crianças. Por isso é necessário que tenhamos uma escola que permita que as crianças sejam ativas e que possam desenvolver este neurodesenvolvimento, esta plasticidade, amplitude neurológica, através de uma atitude lúdica nas aprendizagens, aproveitar estas janelas de oportunidades para que, de facto, as crianças tenham uma capacidade de aprendizagem através da vivência experiencial, não é estarem sentadas. Quando se aprende, tem que se viver os próprios atos de aprendizagem. Sabe-se hoje que o desenvolvimento da maturidade cerebral vai até aos 24 anos. Há mesmo especialistas que se preparam neste momento a propor que a idade da adolescência passe dos 18 para os 24 anos. Portanto, significa que o desenvolvimento cerebral é muito mais longo do que imaginávamos. E depois, como é que é possível termos pais a querer que aos 5 anos as crianças estejam a ler, escrever e contar? Um disparate. Um disparate. Porque as crianças têm que ter essa sua maturidade. Não é? Crianças ativas aprendem melhor. Eu sou apologista deste homem que viveu há muitos anos atrás e emigrou para os Estados Unidos e que chegou aos Estados Unidos e disse isto: vocês andam a estudar crianças estranhas num mundo estranho e no menor tempo possível. Era uma visão completamente comportamentalista, não é? Da aprendizagem e do ensino. Como é ainda um pouco a nossa escola. Não é? Ensina-se, estuda-se mecanicamente, criam-se estereótipos e formas de aprendizagem mecanizadas, para repetidas no teste, mas depois não fica lá nada. E o que nós precisávamos era de uma aprendizagem ecológica, uma aprendizagem, de facto, que seja humanista, que seja democrática, que seja cooperativa, que seja vivida, que seja dinâmica, que seja respeitadora dos interesses de cada um e baseada essencialmente nesta visão ecológica de aprendizagem, baseada no conceito da affordance, isto é, a affordance é aquilo que o envolvimento permite ao animal. O que é que os professores
Para serem bons professores, o que é que têm que fazer? Criar bons contextos. Larguem as crianças. Como dizia Maria Montessori, quando falava na perspectiva da criança, ajuda-me a crescer, mas deixa-me ser o que eu quero ser. Um pensamento fantástico. Maria Montessori. E, portanto, a escola hoje tem afordens que muitas vezes são proibidas. Eu tenho ido em muitas escolas e vejo espaços exteriores absolutamente fantásticos. Vou entusiasmado fazer uma conferência e depois, a meio da conferência, percebo que, afinal, aqueles espaços são proibidos para as crianças. Fico desolado. Fico triste. Não é? Como é que é possível? O que se passa nos espaços exteriores das escolas são polícias atrás de crianças. Porque esses polícias, que são auxiliares de educação, na maior parte dos casos, têm medo dos pais. Se levar um grãozinho de areia, no dia a seguir há uma queixa na escola. Não é? Portanto, está tudo ligado. Não é? E não é só o diretor da escola ou o diretor do agrupamento. Hoje já há autarcas que recebem cartas dos pais a fazer queixas das escolas, dos professores. Não é? Isto é verdade. Não é? Portanto, há um trabalho enorme a fazer do ponto de vista de mudar a escola. Eu tenho que ir mais para a frente, porque já tenho que acabar. Dizer que, de facto, brincar é um comportamento fundamental. Eu gosto muito deste senhor chamado Francisco Tonucci, um italiano, que há muitos anos tem uma causa, como eu tenho do brincar, ele tem também do brincar na cidade. E ele diz que uma cidade educadora tem que considerar o brincar como algo obrigatório, assim como consideramos obrigatório a escola. A escola tem que ser obrigatória, porque é na escola que tudo se constrói. A sociedade, o futuro. É ali que os cidadãos se criam de forma crítica, ativos, interventivos, e não passivos, estúpidos, parvos. Temos que ter alunos, crianças, jovens, que tenham capacidade de arriscar. Brincar de forma arriscada. Isto é o que acontece no Norte da Europa. Os professores, os educadores, os auxiliares e as crianças estão todas na montanha, no meio da neve e no meio da chuva. Não é? Com um quisto de umas galochas. E o risco não é só físico. O risco também é mental, também é emocional, também é social e atualmente também é digital. E há um fenómeno que é fundamental. Aliás, a Guida pediu-me para falar nisto, que é o rough and tumble. O rough and tumble é um comportamento absolutamente fascinante, que é observável nos animais e nos seres humanos. Nós somos caçadores-coletores. Hoje já não precisamos de nos matar uns aos outros para sobreviver. Ainda que aqueles que andam a se matar uns aos outros não brincaram na infância. Estes interlocutores da guerra que andam por aí não brincaram na infância. Provavelmente não brincaram. Porque nós, seres humanos, temos capacidade temos uma consciência crítica. E, portanto, isso não significa que não tenhamos a tendência como animalesca, essa tendência agressiva que está dentro de nós, que tem que ser humanizada, não pode ser escondida. E, portanto, há mesmo manifestações que ainda acontecem em tribos primitivas de brincadeiras e de jogos, de luta, de perseguição. O brincar às lutas, reparem, a maior parte de vós são educadores, vivem o contexto escolar. O que é que as crianças fazem espontaneamente nas escolas? Fazem essas brincadeiras de correr atrás de, fugir de, lutar com. Significa que eu vou atrás da presa, ou então fujo de quem me persegue e, em última alternativa, luto até à morte para poder sobreviver. Brincar é exatamente isto, é simular a morte para dar sentido à existência. E, portanto, essas brincadeiras tão normais que as crianças fazem nas escolas, como a apanhada, como o jogo das escondidas, como o jogo do mata, como, sei lá, tantas brincadeiras e jogos que eles fazem, que estão a ser proibidos, infelizmente, são fundamentais porque isso permite desenvolver capacidade de resolução de conflitos, capacidade de resolver problemas, capacidade de relacionamento social, capacidade também de ter saúde, de promover, de facto, uma boa relação, um autocontrole e também, obviamente, uma capacidade de cooperação e de competição. Nós não somos muito diferentes dos nossos primos. Nós temos mais pelos, aliás, deixámos de ter pelos, é o contrário, não é?
deixámos de ter pelos, de ter barba e uma série de coisas, mas somos muito semelhantes. E as crianças adoram brincar às lutas. Deixem as crianças brincar às lutas, porque brincar às lutas é aproximação, distanciamento e contato. Estas três figuras são fundamentais nesse desenvolvimento. Há crianças que hoje não... e depois da pandemia, já não conseguem brincar destas maneiras. Têm medo, não é? Têm medo. Em África, eu tive muita experiência com crianças africanas em situação de guerra, no Brasil, trabalhar com meninos de rua, e eles brincam até à exaustão, jogo de luta a brincar. O play fighting é um comportamento poderoso. A luta a brincar e a sério é um comportamento poderoso. E é preciso que o educador, o auxiliar, saiba observar essas crianças. É preciso fazer cursos de formação aos professores e aos auxiliares para saberem distinguir que estas lutas que todos os animais fazem, todos os animais brincam às lutas, e que na escola, obviamente, que estes comportamentos predatórios de fuga, perseguição, fazem parte da nossa identidade ancestral. A agressividade é para se educar, é para se pôr cá fora, para ter fair play, para entender o outro. Os meus melhores amigos que eu ainda hoje tenho da minha cidade onde nasci, que foi Leiria, foram aqueles que eu andei a jogar à pancada, andei a jogar à porrada. Não é? E andei a jogar à pedrada também. Não é? E andei a jogar com fisga. Não é? Eu, nas minhas aulas, mato as minhas crianças todos os dias. E elas matam-me a mim e somos felizes. Não matamos, fingimos que matamos. Metaforicamente fingimos que matamos. Simbolicamente matamos uns aos outros, porque temos esta capacidade. Como dizia João dos Santos, se não derem armas verdadeiras ou simuladas, as crianças arranjam maneira de ter paus, de ter outras coisas e fazerem essas brincadeiras. Estes são os meus brinquedos quando era criança, não é? Brinquedos de luta, feitos na aldeia, com artefactos, não é? Trazia aqui duas imagens do play fighting. Isto é um jogo que as crianças fazem, que é o jogo das rasteiras, não é? Andam às rasteiras. É um jogo fantástico. Uma ritualização extraordinária. É um jogo de luta a brincar. Mas depois há os jogos de luta a sério, não é? Que as crianças se magoam mesmo. E se for de forma repetida e se for com os mesmos intervenientes, é bullying. Não é? Portanto, temos de estar com alguma atenção a esse tipo de comportamentos. E obviamente que quando eu solicito crianças a lutar, elas vêm todas, porque isso está dentro delas. Tenho pena que os filmes não passarem. Não é? Mas as crianças vêm todas lutar. Para concluir este pequeno parâmetro, diria que brincar às lutas, perseguir e ser perseguido é uma forma de civilizar o corpo. Gostava muito que a pesquisa sobre esta matéria continuasse. Nós temos 2 ou 3 pesquisas feitas em Portugal. Sei que a Guida quer fazer uma pesquisa neste âmbito. Era bom que em todas as escolas se observasse o que os miúdos fazem sobre este tipo de brincadeiras no espaço exterior da escola e se pudesse concluir numa dimensão pedagógica adequada e terapêutica, porque há muitas crianças que precisam disso. Nós já sabemos distinguir o jogo de luta a sério e o jogo de luta a brincar. Quanto ao número de participantes, os planos de ação, as partes do corpo, a distância de contato, o espaço ocupado, sabemos exatamente, quando olhamos para as crianças, sabemos se elas estão a jogar, a brincar ou a sério, a luta. Não é? Isto já está estudado. E precisamos também de dar às crianças jogo de risco. As crianças gostam particularmente de grandes alturas, de grandes velocidades. Deem às crianças ferramentas perigosas. Deem serrotes, deem facas, deem aiatos, deem martelos, deem pregos, deem fogueiras, porque há vigilância no espaço exterior. No espaço público é outra conversa. Mas no espaço das escolas estas coisas podem-se fazer. As crianças gostam de brincar com elementos perigosos, de desaparecer e esconder, locais secretos na escola, fazer locais secretos, brincar à luta e à perseguição. Este era o espaço de um recreio de uma escola em 1900. Se eu fizesse um espaço desses hoje numa escola, era preso no dia a seguir pela azar. Vejam, em tão pouco tempo, como estas perícias corporais diminuíram consideravelmente e hoje temos crianças completamente totós. Não é? Aliás, grandes designers de espaços públicos para crianças já estão a
eliminar essas guidelines que existem de regras para que atrapalham completamente as decisões políticas nas autarquias, por catálogos, é tudo feito por catálogo, tudo feito por empresas, é tudo para ganhar dinheiro. E estes 10 anos já estão a alterar completamente essas regras para fazer espaços mais ousados, espaços mais complexos, mais difíceis. Eu tinha agora aqui uma coisa para falar que não vou ter tempo, que é uma sistematização das formas de brincar nos espaços exteriores, mas eu gostaria de ir mais para a frente falar numa questão que é para mim muito importante, que é a escola. A escola não é só a sala de aula. Com este relatório que saiu no ano passado, que eu de algum modo convidava todos logo à noite a irem à net e poderem retirá-lo. Ele já está traduzido em português, em espanhol. Chama-se Reinventar os Nossos Futuros Juntos. É um relatório da Unesco. Foi discutido em todo o mundo, em todas as culturas. Foi apresentado já publicamente pelo nosso embaixador António Sampaio da Nova. E, basicamente, o que este relatório diz, eu só trouxe 3 ou 4 parâmetros, é necessitamos urgentemente de promover uma escola em que exista uma aprendizagem ecológica, intercultural, interdisciplinar, cidadania ativa, participação democrática. Acabar com esse egocentrismo disciplinar e começarmos a trabalhar juntos. Definir projetos, definir saberes, de facto, com outra dimensão. As tecnologias apoiam as escolas, mas não as substituem. Não vamos digitalizar completamente a escola. Há aí um negócio que está aí à espreita de muitas empresas de quererem digitalizar a escola. Aliás, o relatório da OCDE, que eu não trouxe, que eu não concordo, tem-se 4 cenários e um deles é mesmo o desaparecimento da escola. Voltar ao homeschooling, ter empresas que contratam serviços para a escola, haver um modelo híbrido, etc. Eu prefiro este modelo que é mais humanista, em que o professor é insubstituível, em que os dispositivos digitais são úteis para nós trabalharmos com os alunos. Mas também desconstruir a escola das 4 paredes. Aprende-se em muitos espaços, em muitos modelos, em partilha de conhecimentos. E a avaliação não pode escravizar a aprendizagem. Os alunos não podem ser vítimas de um modelo de avaliação que é completamente injusto e é completamente despropositado. Há crianças que são verdadeiramente penalizadas em relação à sua avaliação. Os que chegam à universidade são os piores alunos. Os melhores ficaram pelo caminho. Pelo menos aqueles que são fora da caixa, que seriam ótimos estudantes para a universidade. Não é? Esta é aquilo que eu defendo. Por outro lado, esta dimensão de uma necessidade de alterar o espaço urbano numa dimensão mais verde, uma cidade, aldeia, vila verde, no sentido das crianças terem um desenvolvimento ótimo. A minha perspectiva pessoal, e é pessoal, portanto não vejam aqui algum documento oficial, é que eu acho que temos que descentralizar as políticas educativas, que de algum modo este Governo está a fazer, já fez, este Ministro, que foi Secretário de Estado, já fez, já colocou vários dispositivos, dispositivos legais, que permitem que cada escola, cada agrupamento, possa fazer o seu próprio projeto pedagógico, em consonância, portanto, com os poderes locais. Mas eu acho que precisamos de não pensar em alunos, mas pensar em crianças e jovens exploradores, pesquisadores, cientistas, desportistas e artistas. É preciso 4 medidas, do meu ponto de vista, para alterar a escola. Numa visão lúdica. Desplastificar a escola, a família e a comunidade. Temos que fazer isto. O que é desplastificar? É aquelas coisas pequeninas. Os meninos andam todos com os sapatos com coisas de colar. Tudo com roupa de marca. Isso é uma coisa toda plasticada para inglês ver. Quer dizer, vamos naturalizar a infância. Não é? A família, a comunidade. Há negligência. Não deixemos que as crianças sejam crianças. Impomos uma infância que só está na cabeça dos adultos. Por outro lado, desaprisionar a escola do medo. Há medo em todo o lugar. Medo na sala, medo lá fora. Medo em todo o lugar. Há uma burocracia que tem que desaparecer. Temos que fazer um simplex para a educação. Um simplex para a educação. E, por outro lado, mais inovação. Depois é preciso desescolarizar a escola dentro das 4 paredes. Há muitos outros locais para aprender. E dessedentarizar a escola. Das crianças estarem muito tempo sentadas, quietas e obedientes.
tornando-a ativa, humanista, natural, cooperativa, participativa. Diria que é preciso acabar com esta escola a tempo inteiro, que é a maior vergonha nacional. As crianças passarem tantas horas na escola. E é preciso fazer uma reflexão sobre o efeito que isto tem ao nível do sedentarismo. Fazer uma escola verde. Uma escola, como diz António Damasio, aprende-se sentindo. Eu só aprendo se sentir o que estou a aprender. E compreender que é feito através de emoções, sentimentos e decisões que sejam apropriadas. Em que seja possível criar uma meta-aprendizagem através da educação. O que as crianças devem aprender é ter a capacidade de ter uma múltipla capacidade de aprendizagem. Como há múltiplas inteligências, também há uma forma de múltiplas formas de resposta. E, portanto, não ter uma escola que mecaniza até à exaustão as aprendizagens, memoriza, mas sim que compreende, que assimila de forma natural, para criar esta construção neurológica capaz de resolver problemas. É um novo modelo completamente diferente, que é por tarefas fechadas, tarefas semi-fechadas, tarefas abertas. Eu posso utilizar o jogo livre, o jogo semi-estruturado, o jogo estruturado. Tudo isso contribui, de facto, para uma aprendizagem inteligente, não para uma aprendizagem que é disputada. E, portanto, temos de ter uma escola que seja multidimensional e, obviamente, pedagógica, naturalizada. E este é o modelo que eu proponho. O espaço interior é que chamam sala de aula, que eu acho que devia desaparecer do dicionário pedagógico, é o local onde eu faço reflexão com os meus alunos. Eu vi isto no Canadá, vi na Austrália, vi nos Estados Unidos, vi nos países nórdicos. As escolas são barracões feitas em madeira, onde as crianças comem, onde as crianças se juntam, onde as crianças reúnem, onde têm computadores onde vão fazer pesquisa, e depois o resto, onde é que eles aprendem? Lá fora. Aprende tudo lá fora. Anda tudo com telemóveis, com instrumentos, com lupas, com vários instrumentos, a estudar os insetos, a estudar buracos onde eles vão buscar metais preciosos que as pessoas lá põem, peneiram a terra, andam todos sujos, mas andam a aprender coisas fundamentais. Depois fazem aí portfólios, fazem, de facto, projetos, fazem situações de cooperação, de participação em grupo ou individualmente. Isto é, aprendem por observação, por exploração, por pesquisa, por intervenção, por coleta de dados. O conhecimento é procurado, não é apresentado feito. E, por isso, significa que o espaço exterior não é recreio, não é intervalo escolar, é continuidade do projeto escolar, do projeto educativo, onde as crianças têm humanização e naturalização dos espaços. E isso é uma competência que do meu ponto de vista, devia ser feita com os agrupamentos de escolas, com as autarquias locais e com as associações de pais, fazerem projetos participativos. Não é por catálogo, nem é pedirem a empresas que só ganham dinheiro com isso. Gasta-se milhões de euros ao erário público por escorregas, balões e balancés que já têm 300 anos de existência, quando as crianças precisam de outras coisas, não é? De outras brincadeiras mais ousadas e mais interessantes. Fazer projetos participativos. E não é fazer campos de futebol de 5, também não é isso. Também não é isso. É espaços que sejam interessantes. Não é? E depois a escola vai ter que caminhar a curto prazo para um espaço urbano, onde as crianças vão buscar informação sobre o património artístico, o património cultural, o património físico. Imaginem as crianças das escolas dos agrupamentos de Évora andarem aí nos museus a estudar a cidade, a estudar o seu património, a fazer questionários a pessoas, portanto, a personalidades, a trabalhar com os artesãos, a irem visitar fábricas, a irem visitar dinâmicas ligadas com a agricultura, nos serviços públicos. É uma aprendizagem viva, uma aprendizagem participada. E um quarto ponto, que eu acredito que cheguemos um dia, em que a escola é feita também no espaço natural, no espaço da natureza, nas florestas, nos jardins públicos, nas zonas verdes. E a escola é esta confluência de múltiplos espaços, e não aquela visão de 200 anos de fábrica, de tempo de trabalho e tempo de lazer. Sala de aula e recreio. Isso já passou, meus amigos. Estamos no pleno século XXI. A escola tem que ser outra coisa. Temos que valorizar o espaço, porque o espaço tem sempre um valor de bem-estar, um valor lúdico, um valor de uso, um valor de aprendizagem, de risco e um valor de personalização. Ninguém esquece a escola onde andou e o espaço que tinha. E se lá for hoje, não imagina a memória que tem e aquilo que encontra, não é?
porque na sua imagem tem uma escola gigantesca e quando lá chega hoje, aquilo é uma coisa pequenina. Não é? E essas imagens que ficam na nossa memória são fundamentais. Portanto, vamos dar às crianças capacidade de ter instrumentos para andar a buscar o conhecimento de forma ativa, escolas que possam ir lá para fora, escolas que possam ir buscar essa força do inconsciente, despertar desejos ancestrais, compreender a complexidade, desenvolver a curiosidade, a autonomia e participação, libertarem-se do medo, e neste momento isso é importante, libertar-se também dessas fobias, dessas topofobias. Andar na escola é buscar prazer. Se as crianças de manhã acordassem e percebessem que tem uma escola desafiante, que tem lá os amigos e que tem coisas interessantes para fazer, que estão coisas desafiantes para conquistar, a escola devia reconquistar uma cultura circense, não é? Uma cultura circense, onde se faz perícias corporais, onde se ri, o palhaço ri, onde se faz magia, não é? Onde se faz acrobacias, onde se lida com animais. Quer dizer, a escola deveria ser capaz, quando eu digo voltar ao Homo ludens, é também voltar a esta visão circense que ainda existe, ainda só existem 2 espetáculos que se mantiveram da Idade Média, não é? Que é o circo e a tourada, não é? Que são espaços redondos. O desporto são espaços retangulares, são típicos da nova era moderna, onde se metem bolas em orifícios, não é? Porque o desporto é isso, é também busca de prazer, não é? Não vou falar disso, isso era uma outra tese. Mas dar valor à natureza, dar valor ao bem-estar, dar valor, de facto, aos desafios. Há vários relatórios, há várias experiências. Em Portugal já temos excelentes experiências de brincar lá fora, mas como é que as cidades podem tornar verdes, mais ecológicas, trabalhando essas dinâmicas da diversidade, do ecossistema, os benefícios de uma saúde mental, saúde física, do bem-estar, de ter a natureza como um local pedagógico, terapêutico. A natureza tem imensas vantagens, não é? Que estão justificadas cientificamente. Não é? A sala de aula é comparar, e a natureza é comparar uma banheira com o oceano, não é? Neste sentido. E por isso, isto são espaços de algumas escolas estrangeiras, neste caso são no Canadá, não é? Onde a criança, quando entra, já está seduzida, não é? No espaço exterior. Não é? Tratar bem das hortas. Nós, neste momento, estamos a fazer em Cascais o primeiro centro de formação de professores naquilo que chamamos Natural Learning. Isto é, aprenderem a trabalhar na natureza, principalmente para educadores de infância e professores do primeiro ciclo. Vamos começar por aí. É feito nos Maristas, em Cascais. Primeiro centro de formação de professores para saber trabalhar na natureza. Isto é, colocar os alunos no centro das suas aprendizagens, encontrar na natureza um espaço de sala de aula, envolver a comunidade escolar, fomentar a reflexão teórica, valorizar a saúde e bem-estar dos alunos, valorizar a metodologia de projeto, enfim. Como é que se trabalha no meio natural? No sentido de perceber este círculo da aprendizagem, não é? Desde a recolha até à percepção, avaliação, transfer, exploração, descoberta, etc. Perceber estes conceitos integrados do que são estas habilidades naturais, do ponto de vista psicomotor, perceptivo, criativo, cognitivo, destreza manual, socioemocional, imaginativa e afetiva. Perceber os contextos e os contrastes, os conceitos ecológicos de adaptação, também de mudança, de interrelação, de diversidade. Estas disciplinas deviam trabalhar juntas e não separadas. Acabar com esse império de disciplinas, acabar com esse egocentrismo disciplinar e começar a trabalhar por projetos. É um disparate essa ideia de a criança ser vitimizada com milhares de disciplinas, não é? Em que o conhecimento tem que ser sintetizado por ela sem haver nenhum controle do sistema de como é que ela faz isso, ou qual é o modelo dela fazer isso. Ninguém se importa, ninguém estudou como é que uma criança, houve 11 disciplinas, 11 professores ou 12, e como é que ela se sintetiza o conhecimento. Vai a cada aula, senta-se na cadeira, ouve, tem explicações, que é outro crime. Agora a moda em Lisboa os pais não tinham que encontrar outra coisa, nova. E então, uma classe social média alta em Lisboa, neste momento, a moda é, ao domingo de manhã, as crianças têm explicações. Vejam onde chega a loucura. Fazer formação nas escolas aos pais.
fazer formação parental, fazer formação dos auxiliares, para que a supervisão seja bem feita, para acabar com esta superproteção e com o medo. As crianças gostam de ter adultos nos espaços exteriores, mas gostam de ter adultos sem estar aos berros, sem estar a fazer filas, sem andar com apitos. Gostam de que lhes deem liberdade, que permitam que eles tenham possibilidades de se confrontar com o risco. Há duas técnicas que eu utilizo na formação dos auxiliares de educação. Primeira regra, ou primeira técnica. Tem medo? Está cheio de medo? Vira as costas e deixa as crianças em paz. Primeira técnica. Segunda técnica. Ponha um sorriso na sua cara. Ponha uma boa postura. Ponha-se descontraída. Olhe para a criança. Conta até 15. Quando chegar a 10, a criança já resolveu o problema. Não tem problema nenhum. E ela vem toda feliz e dá um abraço à educadora ou à auxiliar. E, portanto, para terminar, dizer só que a primeira estratégia para mudar o cenário deste atraso em que a escola portuguesa se encontra, principalmente nas primeiras idades, eu estou a falar até ao segundo, terceiro ciclo, é melhorar os espaços exteriores. É a primeira forma. Para os educadores terem uma noção de que as crianças aprendem imensas coisas na relação com o mundo natural, com aprender lá fora. Para isso podem ir buscar a obra de João dos Santos, uma obra fantástica, relacionada com a pedagogia terapêutica. Ele dizia que o brincar escapa aos adultos, que frequentemente o veem como algo separado do aprender, o que não é só absurdo, como é abusivo e é cruel. E assim como Richard Love escreveu esta obra há 3 ou 4 anos atrás e falou sobre este déficit portanto, síndrome de contato com a natureza. Eu podia passar-vos o filme, mas o filme não vai passar. Gostava que logo à noite pudessem consultar este site de um grande amigo que trabalha na Carolina do Norte, na Universidade da Carolina do Norte, conjuntamente com a sua companheira Nilda Cosco, e que é o maior designer de espaços exteriores para as escolas, desde de creche ao pré-escolar, ao primeiro ciclo, ao segundo ciclo, ao terceiro ciclo. Na Universidade da Carolina do Norte, têm um edifício de arquitetura paisagística em que tratam só de projetos para as escolas em todo o mundo. E são duas pessoas que têm trabalhado connosco no mestrado aqui em Lisboa e têm trabalhado também na cidade de Cascais, é um projeto onde nós temos vindo a trabalhar, que também como Torres Vedras. E são espaços absolutamente fascinantes que eles fazem para as crianças, como espaços exteriores das escolas, para as crianças continuarem a aprender como continuidade da sala de aula, e vocês vão encontrar projetos absolutamente extraordinários, onde olhem para a vossa escola, façam um levantamento dos espaços exteriores dos vossos agrupamentos escolares e façam um projeto participado com a ajuda da Câmara para alterar esse cenário, para as crianças terem motivo de se levantarem de manhã e gostarem de ir para a escola. Há também várias obras que foram publicadas, por exemplo, os materiais soltos, os chamados loose parts, a Associação Portuguesa de Educação de Infância, a APEI, já publicou imensas obras, mas tem estas 4 obras que são fundamentais. Coisas que nós podemos pôr nos espaços exteriores para as crianças brincarem livremente no contato com a natureza. Loose parts é uma metodologia extremamente interessante e por isso nós temos que modificar o design dos espaços exteriores para que sejam espaços interessantes. Nós temos feito este trabalho em Cascais, em Torres Vedras, Pampilhosa da Serra, Albufeira. Estamos a fazer isto em várias partes. Este foi o último que inaugurámos, foi na Escola Básica Hortência Diogo Correia. Era um canavial, como vocês veem ali no lado esquerdo, e depois de um projeto participativo com os pais, com os educadores, com os alunos, com os professores, com a comunidade educativa, este canavial, depois de várias sessões, foi feito o projeto, não foi encomendado a nenhuma empresa, gastou-se muito menos dinheiro, não é? E ficou este espaço fantástico que as crianças hoje andam lá fora a estudar, é aberto ao fim de semana à comunidade e os professores trabalham com as crianças a estudar os fenómenos naturais. Têm casas na arte, têm água, têm várias dimensões onde eles podem fazer estudos, podem fazer pesquisa. E por isso, para terminar mesmo, nós temos que criar escolas e cidades ativas no sentido de ter espaços junto às habitações, ruas para brincar e jogar, praças e passeios ativos, espaços verdes de qualidade,
espaços escolares humanizados, restrição à mobilidade automóvel. Por exemplo, vocês veem aqui esta fotografia, em Odense, na Dinamarca, as crianças aos 4 anos de idade vão de bicicleta para a escola e vão com toda a tranquilidade. Os pais têm com confiança absoluta. Em Portugal, se um pai fizer isto, é considerado negligente. Nós temos que ser capazes de ultrapassar esta cultura. Aquele trabalho que a Teresa apresentou na cidade de Évora é preciso ser continuado. E é preciso demonstrar como isso tem perturbações enormes, não só no sono, como em outras dimensões do comportamento humano. O facto de nós não andarmos a pé, de conhecermos a paisagem pelo vidro do automóvel, em que os pais se encarregam de pôr o iPad para ele não olhar para o lado. Da mesma maneira como na sala de aula, se a criança olha para o lado, já está a ser repreendido pelo professor. Porque as escolas, neste momento, em Portugal, estão a virar escolas silenciosas. Eu antes aproximava-me de uma escola e via barulho, via vida, via entusiasmo, via algazarra. Hoje eu aproximo de uma escola e vejo silêncio. Aliás, estou a pensar vivamente escrever o meu próximo livro, As Escolas Silenciosas, não é? Para tentar demonstrar o que é que se está a passar com este corpo que está abandonado e que está esquecido, que está arrasado. E por isso nós temos que ter um futuro em que tenhamos cidades verdes, caminháveis e sustentáveis. As cidades do futuro vão ser fascinantes. Eu tenho uma visão muito positiva do futuro. Nós vamos transformar o futuro para sermos um mundo melhor, para termos praças, cidades muito mais interessantes. Eu faço lembrar que gosto daquela imagem da Idade Média em que ia tudo à igreja, ao domingo, e depois ficava tudo no átrio da igreja, depois da missa, a dizer mal uns dos outros. Gostava que voltássemos outra vez a essa figura, para que nos uníssemos melhor, que nos conhecêssemos melhor, para que haja festa, haja encontro, haja jogo, e as crianças, quando os adultos estão a dizer mal uns dos outros, estão a brincar ali ao nosso lado. É isto que eu acredito, porque sem arte morre-se de realidade. Muito obrigado por me terem ouvido.